Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A Revolução Industrial, eu trago aqui duas imagens que mostram um pouquinho do que foi esse processo, tá? A primeira, os trabalhadores ali, vários deles na fábrica, né? Então, uma novidade, porque se a gente for lembrar como era antes, o período anterior não tinha, né, produção fabril, né? Esse tipo de produção em série dentro de uma fábrica. E outra grande mudança que daí vai impactar na questão ambiental é o fato das fábricas poluírem, né, o ar, então levar uma grande poluição atmosférica, mas também, embora não esteja mostrando nessa imagem, né, a poluição dos rios, porque boa parte do que era produzido, né, vai ser escoado, né, numa produção, toda aquela produção vai ser escoada nos rios. Então, os rios da Europa passam a conhecer um processo de poluição, né, um excesso de poluição que não se conhecia até então. Eu começo aqui mostrando para vocês uma imagem que remete a essa revolução industrial. E talvez vocês não estejam entendendo por que essa imagem aqui remete à revolução industrial, né? É a Aurora, a Bela Adormecida, que está indo ali. Lembra que tem toda aquela história do feitiço, né? Lá no Conto de Fadas. História não é conto de fadas, tá? Mas eu trago o conto de fadas para lembrar dos fatos históricos. E aqui a gente percebe que ela toca na agulha da roda de fiar, né, da roca. E isso, né, é um elemento que vai se desenvolver ao longo da Revolução Industrial. Então eu mostro para vocês aqui, ó, como é que foi a evolução, entre aspas, né, da máquina de fiar, como ela foi evoluindo graças ao ser humano. Então essa evolução graças ao trabalho humano com o passar, com as descobertas humanas com o passar do tempo, a gente percebe aí, por exemplo, ó, que a primeira ali é aquela mesma roda de fiar aqui que aparece na história da Bela Adormecida, né? Então, é muito semelhante, ela era trabalhada manualmente, operada ali muitas vezes com, né, o pé ia movimentando a roda. Depois vai passar para um segundo momento ali, onde a gente vai ter o tear a vapor. Essa aqui não é uma imagem do tear, tá? Essa aqui é uma imagem de uma máquina a vapor, porque eu não achei uma imagem específica do tear, mas ele passa a usar esse sistema onde não vai mais ser tudo tão manual, né? Já vai ter um processo que vai utilizar essas máquinas a vapor para acelerar o processo. Depois, notem que a diferença de tempo, né, da criação de um e de outro é muito pequena ali, né? A gente tem a roda de fiar em 1764, já no ano seguinte já tem o tear a vapor. E 4 anos depois já tem a máquina de fiar hidráulica. E percebam que todas elas têm estruturas de madeira. Até a gente ter o tear mecânico, que vai ser então em 1785, daí ele já todo em ferro, né, e operado não mais apenas com a força manual, né, mas com a máquina operando de maneira um pouco mais autônoma. No caso aqui, uma grande mudança é essa passagem, né, das máquinas sendo feitas com madeira para máquinas sendo feitas com ferro. Isso permite que a durabilidade da máquina seja muito maior, tá? Então ela vai durar muito mais tempo, porque ela não vai ser consumida por cupins e tal. E também a tecnologia investida nela, né? Notem a diferença dessa máquina aqui muito mais simples, né? Dessa roda de fiar, que ainda não é uma máquina, né? Muito mais simples, para o tear mecânico já com uma grande estrutura. E isso tudo vai sendo desenvolvido ao longo, então, dessa revolução industrial que aumenta, né? Que acelera esse processo, essa maneira de produzir os produtos, de fazer os produtos. Se tiver dúvidas aí, tá, ao longo da fala, podem deixar aí nos comentários, que eu vou fazendo algumas pausas aqui para olhar se tem comentários relevantes ali e se, enfim, todos os comentários são relevantes, mas se tem comentários com perguntas, tá? E aí eu vou respondendo à medida que eu vou fazendo ali as pausas para responder. Outra consideração aqui, né, para quem está se perguntando, tá, o que é uma roda de fiar, né, para que isso serve? Serve para fazer tecidos, tá, para fazer roupas. Então, e a gente tem que pensar que a Inglaterra era uma grande produtora de tecidos, tá? Então, para eles produzir tecidos era algo muito importante, porque era boa parte do que envolvia o comércio deles. Então, essa máquina de tear ia fazendo os fios, né, que iam sendo
unidos e formando as roupas, né, fazendo os tecidos. Então a máquina de fiar servia para isso. Outros inventos que estão aplicados, estão relacionados com a indústria, são, por exemplo, o barco a vapor e a locomotiva a vapor, né? Por que eles estão aplicados à indústria? Bom, primeiro porque eles são construídos dentro de um processo industrial, né? Não tem como fazer esses grandes meios de transporte, né, sem a utilização do que já tem de tecnologia na indústria. Então, a indústria vai permitir uma maior produção de barcos, de locomotivas e de outros meios de transporte. O barco a vapor ali em 1807 e a locomotiva em 1814, né, quando eles surgem as primeiras criações desses modelos. Isso também está associado à indústria, porque não adiantava produzir fazer um monte de produtos e não ter como escoar essa produção, não ter como mandar essa produção para fora da cidade onde está a fábrica, né? A ideia de uma produção em massa, de uma produção em grande quantidade, era exatamente vender para fora da cidade, vender em grande quantidade em cidades vizinhas, talvez em países vizinhos também, né? Que era o caso da Inglaterra. Então a ideia era aumentar essa produção e ter como escoá-la, ter como tirar essa produção da cidade onde está a fábrica. Então a locomotiva a vapor servia também para isso, como meio de transporte da população também, mas principalmente como meio de começar a transportar as mercadorias. Então ela vai se modernizando, ela vai adquirindo novas maneiras de organizar vários vagões, né, para que ela possa levar produtos. E o barco a vapor também, né? Ele também vai ser utilizado para isso, para levar ali vários containers, né, com vários tipos de produtos. Bom, onde e quando começou a Revolução Industrial? Já falei aqui em vários momentos que foi na Inglaterra, né? Mas quem estiver chegando agora, de repente não pegou essa parte, e quem estiver chegando agora, dá um oi aí para saber quem é que está nos acompanhando. Começou na Inglaterra, tá? A partir de 1760. Para quem não lembra onde é a Inglaterra é esse território aí, que é um conjunto de ilhas, né, que está lá na parte superior da Europa, né? Então a gente tem ali a França, acima, a França está mais no meio da Europa, né? Acima a gente tem a Inglaterra. É ali que começa, então, esse processo de industrialização. E isso tem muito a ver com uma série de motivos anteriores que permitiram que a Revolução Industrial começasse ali. E a primeira delas, que vai começar a partir, então, do século XVI, para quem não lembra mais dos séculos, né? Século XVI é os anos 1500. Lá nos anos 1500 começa algo chamado cercamento dos campos. O nome já deixa a entender o que foi esse processo, né? Cercamento dos campos, os campos passaram a ser cercados, então passaram a colocar cerca nos campos, porque antes não havia cerca nos campos, tá? Os campos eram meio que abertos, né? Não havia essa preocupação em delimitar a área de um e de outro, porque eram grandes áreas rurais e não havia, então, antes essa preocupação. À medida que a população vai crescendo, essa preocupação vai surgindo. Esse cercamento ele vai ocorrer principalmente nas terras comunais. Vamos lembrar lá do sétimo ano que, na época do feudalismo, o feudo se dividia em três partes: o manso senhorial, as terras do senhor, o manso servil, então até as terras onde moravam os servos, e tinha as terras comunais. Essas terras comunais é que vão passar a ser cercadas agora. E elas vão ser cercadas principalmente por dois grupos, né, muito fortes naquele momento na Inglaterra. A gentry, que era a pequena nobreza rural. Ó, Nicolas, estou falando inglês, não sei se o Nicolas está aí, mas na aula, junto com a professora Rosane, cobrou que falasse inglês. Hoje eu vou falar vários termos em inglês aí. Claro, não igual a professora Rosana, né? Mas enfim. E tinha também os yeoman, que eram os pequenos proprietários rurais. Não eram aqueles senhores feudais do passado que tinham grandes terras, tá? Mas eram grupos que estavam tendo uma maior participação na riqueza daquela sociedade. E, nesse momento, a Inglaterra já era uma grande potência econômica. A imagem do lado aqui, ó, mostra
camponeses saindo das terras. O que acaba acontecendo? Quando esses nobres e esses pequenos proprietários rurais começam a cercar as terras, os camponeses em si, eles acabam não tendo mais trabalho naquelas terras e muitas vezes sendo expulsos das terras onde eles viviam, porque a terra não era deles. Então, eles acabam saindo dos campos e indo em grande quantidade, né, em uma grande quantidade de pessoas indo para as cidades. E aí aqui, o primeiro meme, porque, né, vídeo meu sem meme não seria um vídeo meu, né? Então tem que ter um meme ali. Aqui mostra essa primeira revolução industrial tentando pegar ali o trabalhador do campo. Por quê? O trabalhador do campo, ele não tem mais trabalho no campo. Os campos estão sendo cercados, o próprio proprietário das terras vai reorganizar o trabalho naquele campo, então precisa dar um jeito desse trabalhador buscar trabalho em outro lugar. Que lugar vai ser esse? Nas cidades. Por que nas cidades? Porque nas cidades estava começando a crescer a produção nas fábricas. E aí a primeira revolução industrial vai catar esses trabalhadores do campo agora para vir trabalhar nas cidades. Valia a pena? Melhor que ficar sem trabalho, né? Mas lógico que uma das leis, né, do sistema fabril é de que quanto mais trabalhadores tem, quanto mais gente procurando emprego tem, menor é o que se paga para essa pessoa, né? Porque é a lei da oferta e procura, né? Tem muitas pessoas buscando emprego, não precisa oferecer um salário lá nas alturas, já tem muitos candidatos. Então, isso vai levar também a um processo em que os trabalhadores nas fábricas vão ter um salário bem pequenininho, mas isso eu comento daqui a pouco. Outro fator muito marcante que vai ser um antecedente da Revolução Industrial é a chamada Revolução Gloriosa. Essa Revolução Gloriosa, ela permitiu que a Inglaterra saísse de uma monarquia absolutista. Para quem não lembra o que é isso, é uma monarquia onde o rei ou a rainha tem um poder absoluto e vai passar a ser uma monarquia parlamentar, como é até hoje. A monarquia parlamentar é aquela onde quem tem a maior autoridade é o parlamento, né? São os deputados do país. Isso vai ocorrer no finalzinho, então, do século XVII, mais especificamente no ano de 1688. Na monarquia absolutista, os ingleses eles eram súditos do rei e da rainha. Ser súdito é aceitar as ordens do rei e da rainha, porque é súdito, é aquele que se submete, é aquele que aceita as ordens do rei e da rainha. Na monarquia parlamentar, isso muda, porque daí os ingleses, eles não são mais súditos, eles passam a ser cidadãos, com direitos. Então, o que está acima, né, do rei é a constituição do país, são as regras do país. Então, isso faz com que eles deixem de ser súditos e passem a ser cidadãos. O que vai levar a essa mudança é porque, quando ocorre a Revolução Gloriosa, lá em 1688, o povo tira do poder o rei da época e coloca e assume, né, um poder republicano, onde tem uma pessoa que não é de uma linhagem real, que não é descendente de um rei, o Cromwell, né, que vai assumir, e ele não tinha essa ligação com os reis do passado. E aí, quando, né, no desenrolar da Revolução, eles aceitam a volta do rei, o Carlos II, ele vai retornar, então, ele vai vir ao poder, ele vai assumir o poder, ele não retorna porque o anterior é condenado à morte, mas o Carlos II, quando ele assume o trono, todo mundo sabe, toda a população sabe que o Carlos II não é um rei por direito divino, como vinha sendo os reis anteriores. Aquela ideia de que o rei ou a rainha, né, estava lá porque Deus quis, Deus colocou a coroa na cabeça dessa pessoa. Então tinha que aceitar, porque, né, ela foi escolhida pela vontade de Deus, então não podia questionar nada desse rei e dessa rainha. Não, essa ideia vai mudando com a Revolução Gloriosa, porque daí as pessoas, os ingleses, sabiam que o rei estava lá porque o parlamento quis, porque o parlamento permitiu que o rei tomasse posse. Então, a ideia, né, de concepção de poder, um poder autoritário, começa a mudar. E aí, desde lá, então, o rei reina, mas quem governa é o parlamento, como é até hoje, né? A rainha da Inglaterra, a Elizabeth
II, aquela que já está no trono há mais de 60 anos, ela reina, ela não governa. O que isso quer dizer? Ela comanda, ela representa o Estado inglês, né? É como, usando um outro exemplo, assim, é como se a dona da casa fosse ela, mas não é ela que manda na casa. Quem manda na casa é o parlamento. Então, assim, a casa é dela, digamos assim, né? Vamos usar esse exemplo. A casa é dela. Mas quem decide qual cortina vai comprar é o parlamento. Quem decide se vai trocar o piso é o parlamento. Quem decide se vai pintar a parede de uma cor ou de outra é o parlamento. Quem decide que comida comprar é o parlamento. Então, a rainha, na verdade, ela não manda, né? Ela só representa a Inglaterra. Deixa eu ver aqui se tem comentários. Quando eu projeto a tela, eu não enxergo o que vocês colocam aqui. Vamos ver. Oi, Érica. Obrigado, Ana. Oi, Raíssa. Deixa eu até projetar aqui os comentários de vocês, para me achar chique também. Oi, Mari. Oi pro pai do Samuel. Espero que o Samuel esteja acompanhando aí também. Oi, Breno. Oi, Bianca. Coisa boa te ver por aqui. Bianca, eu quero te convidar outro dia para a gente fazer uma live juntos, tá? Alguma coisa relacionada às independências. Estou pensando ainda, aquilo que a gente trabalhou lá na nova escola. Bom, seguindo aqui, então, vai ter mais memes ainda, tá? Aliás, vai ter memes e vai ter um trecho do vídeo do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que tem tudo a ver com a Revolução Industrial. Voltando aqui, então, foi. O que foi, então, a Revolução Industrial? Foi um conjunto de mudanças profundas iniciadas na Inglaterra por volta de 1760, no modo de os seres humanos produzirem mercadorias e viverem e se relacionarem uns com os outros. Primeira coisa, a ideia do termo revolução, revolucionar, é fazer uma grande mudança, é fazer uma mudança radical, né? E nesse sentido, qual é a mudança radical da Revolução Industrial? Ela é uma revolução que vai permitir a passagem de um sistema de produção manual para um sistema de produção industrial, ou seja, vai mudar a base da forma de produção. Então, isso é uma revolução. A Revolução Francesa, que eu já trabalhei com vocês do 8º ano, ela também vai ser uma revolução, porque ela vai tirar do poder a nobreza, né, o rei e a nobreza, e vai colocar no poder a burguesia. Então, a gente tem uma mudança na base do poder no país. Daí vocês podem estar pensando em outras guerras, grandes acontecimentos da história que também são chamados de revolução. Só que nem todos foram de fato revolução, né? Vamos pensar no nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, que agora há poucos dias a gente celebrou a Revolução Farroupilha. Então, essa revolução não foi uma revolução, porque teria sido uma revolução se tivesse tirado do poder as elites rurais da época e colocado um outro grupo no poder. Só que o que aconteceu? As elites rurais que se revoltaram lá contra o Império estavam no poder antes e seguem no poder depois. Qual foi a revolução? Não houve mudança significativa no poder. Não houve uma grande mudança. Tá? Então, nesse caso, o termo revolução não se aplica. Mas voltando para a Revolução Industrial, ela vai ser então uma nova forma dos seres humanos produzirem aquilo que precisavam para o seu dia a dia, uma nova forma de viver, porque vai mudar a forma de vida da população também, e a forma como se relacionam uns com os outros, dentro do trabalho principalmente, tá? Isso eu comento daqui a pouquinho. Essa mudança, então, ela vai ser uma mudança que começa com o artesanato, que vem desde lá, que vai se especializando, né, ainda no período medieval, depois passa para um sistema de manufatura, até que chega no sistema de maquinofatura. Calma aí que eu já explico o que é cada um desses conceitos, tá? O artesanato, vocês devem estar pensando em artesanato, aquelas coisinhas bonitinhas que compra, né, para enfeitar a casa, coisas do tipo assim, né?
Tá, mas isso também é artesanato, porque é feito manualmente e quem faz passa por todo o processo de produção. Mas o artesanato envolve outros tipos de trabalho também, como esse daqui do sapateiro, por exemplo. O sapateiro, ele era aquele que fazia todo o processo. Então, vejam que é uma pessoa, né, que faz desde do trabalho lá com o couro, vai fazer a montagem do calçado, vai fazer a colagem da sola do calçado, vai deixar ele secar, vai finalizar, ou seja, é um produto feito artesanalmente. É quase como aqueles, né, os artesanatos que vocês costumam comprar, às vezes, em lojas, né, em feiras, enfim, que é todo um trabalho manual, bonitinho, lá, finalizado, né, e tal. O sapateiro medieval também tinha esse trabalho todo bonitinho, todo trabalhado, desde o início até o final. Então, no caso, o artesão, né, vai ser essa figura que vai perdendo força, vai perdendo destaque ao longo da passagem, então, para uma revolução industrial. E aí que está a revolução, né, uma grande mudança. A manufatura já seria daí um processo onde, basicamente, boa parte da produção ainda é feita à mão, mas ela vai passando por pequenos estágios até chegar ao estágio final. Notem aqui, em primeiro lugar, que é um trabalho feito aqui, né, por mulheres, né, trabalhando aqui com tecidos, tá, preparando tecidos, o que já descaracteriza uma das lendas, né, quando se refere à história, que as pessoas falam que as mulheres começaram a trabalhar somente no século XX. Não, as mulheres trabalham, né, desde que a história é história. Então, as mulheres não começam a trabalhar depois só, né? Porque tem toda essa noção de, aí as mulheres tiveram que deixar os filhos em casa para poder trabalhar nas fábricas. Na verdade, elas levavam os filhos junto, né? Elas acabavam, muitas vezes, né, tendo que levar as crianças desde pequenininhas ainda, né, para participar desse processo de produção, porque era a opção que elas tinham, né? Enfim, mas daqui a pouco eu comento um pouquinho mais sobre isso. Mas notem que aqui, a produção não é feita toda ela por uma única pessoa. Então, isso é uma manufatura. Toda a produção ela é dividida em etapas. Então, cada uma delas ali fazia uma parte dessa produção. Tá? Tinha a que trabalhava ali aquecendo o algodão para poder transformá-lo depois e tal, a que trabalhava ali com a roca, a que cuidava um pouco mais da parte final da produção. Então, assim, a manufatura, ela representa esse estágio onde o trabalho ele não é mais feito por uma única pessoa, mas por várias pessoas. E aí, quando surgem as manufaturas, quem fazia artesanato não consegue mais concorrer com essas aqui. Por quê? Porque agora não é mais uma pessoa fazendo tudo. Enquanto tinha um sapateiro que fazia todo o processo e talvez ele fizesse, sei lá, 1, 2, 3 pares de calçados por dia, agora que tem uma manufatura onde tem várias pessoas produzindo, o processo agiliza. Então, em vez de produzir 3 calçados por dia, produz 12. E aí, não tem mais como concorrer, né? Aquele artesão não consegue mais concorrer com essa manufatura. A situação fica ainda mais difícil de concorrer quando surge a maquinofatura, ou seja, quando toda a produção é feita por máquinas, é feita na fábrica. E aí, então, aí que vão surgir as fábricas, tá? Vai deixar de ser aquela produção feita em casa, ou feita num cômodo da casa, ou feita num lugarzinho lá alugado, pequenininho, lá para fazer a produção, e vai ser feito num grande galpão, né, onde vai ter uma grande quantidade de pessoas trabalhando, máquinas enormes, acelerando todo o processo. E aí, assim, pensem, digamos que essa fábrica aqui trabalhasse fazendo roupas. Essas mulheres aqui que produziam na manufatura não tinham mais como concorrer com uma grande produção com esse sistema com máquinas, né? Porque a máquina vai produzir com uma rapidez muito maior, tem muito mais funcionários, então isso tudo acelera o processo de produção. E aí vai surgir a figura, então, do operário, aquela pessoa que ela não é dona dos meios de produção, ela não é dona das máquinas. Então, ela tem que vender a sua força de trabalho em troca de um pagamento, né? Então, ela vai trabalhar naquela fábrica que ela não tem nada dela, que ela possa usar para fazer a produção, e aí, então, ela se oferece para o trabalho em troca de um pagamento. É aí que surge essa figura do operário, né, ligado às fábricas. Fatores que permitiram que começasse na Inglaterra, né? Então, por que começou especificamente na Inglaterra e não foi na França, não foi na Rússia, não foi em Portugal e Espanha? Vários fatores.
tá? Que eu listo aqui. Um deles, a grande quantidade de capitais acumulados, e capital, aqui eu estou falando de dinheiro, tá? Riquezas acumuladas, por meio da pirataria, sim, aquilo que vocês já viram em séries, filmes e tal, sobre os piratas ingleses, sim, é muito verdade, vários daqueles fatores, tá? A coroa inglesa pagava alguns corsários. Os corsários eram aqueles que faziam basicamente a mesma coisa que os piratas. A diferença é que os piratas eles eram ilegais e os corsários eles eram legalizados. Eles eram autorizados pela rainha ou pelo rei da Inglaterra a fazer o que os piratas já faziam, tá? E também por causa do comércio com as colônias. A gente também estudou no 8º ano já a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, e ali eu comentei com vocês que muita coisa que chegava, aliás, quase tudo que chegava no território onde hoje é os Estados Unidos, vinha da Inglaterra. Então, quem produzia era a Inglaterra e vinha para ser comercializado naquele território ali na América do Norte. Então, eles lucraram muito com esse comércio. Também com o comércio de escravizados, porque a gente tem que lembrar que havia escravizados também nas colônias inglesas, como nos Estados Unidos, tá? Então, ali havia uma grande quantidade de enriquecimento em cima desse comércio de escravizados. Além disso, havia uma mão de obra farta, ou seja, havia muitos trabalhadores, e por isso era uma mão de obra barata, porque isso está associada àquelas pessoas que vieram dos campos, lembra que eu falei agora há pouco, né? E que foram, então, levadas a trabalhar nas fábricas. Além disso, havia ricas minas de carvão e de ferro, que eram essenciais para a produção. Por quê? Carvão, porque as máquinas, elas funcionavam à base de carvão. Então, colocava carvão para que as máquinas operassem. Vamos lembrar que não havia energia elétrica ainda, tá? Então, as máquinas não funcionavam quando ligavam na tomada. As máquinas funcionavam à base do calor gerado, então, pelo carvão. E o ferro, ele era a base para produzir as máquinas. Precisava de muito ferro. A Inglaterra tinha tudo isso em abundância, tinha muito. Então, eles podiam investir isso nas suas fábricas. Além disso, já havia um intenso comércio interno dentro da Inglaterra. E não só interno, né? Havia já um comércio da Inglaterra com os portugueses, havia um comércio da Inglaterra com as colônias na América, não só com as colônias, não só com os Estados Unidos, mas com outras colônias inglesas, né? Então, isso permitia que eles já tivessem um comércio intenso. Outra característica é o puritanismo. Ano passado nós falamos sobre a reforma protestante, né? Aquela mudança religiosa, né? Que permite que não haja só uma igreja, né? Que seria a igreja católica, mas passam a surgir novas igrejas dentro de um ramo protestante. Os ingleses, muitos deles estavam ligados a esse puritanismo, a essa religião puritana, que não condenava o lucro, então permitia, aceitava, né, a questão do trabalho na fábrica e o lucro do empresário, e pregava uma vida disciplinada, uma vida regradinha, uma vida de que a pessoa não bebia, de que a pessoa trabalhava direitinho, de que a pessoa não se envolvia em problemas, de que a pessoa respeitava as ordens, era o que se precisava naquele momento, né, para as fábricas. E um outro fator foi essa Revolução Gloriosa, que eu comentei com vocês há pouco, né, que levou à estabilidade política. Então, se podia dizer, né, que nesse momento, na Inglaterra, havia uma tranquilidade em relação a como se ia trabalhar, porque se sabia que o rei respeitaria a Constituição. Não viria uma ordem de uma hora para outra do rei mandando mudar as regras do trabalho, enfim, porque isso passaria pelo parlamento. Então, havia uma maior estabilidade política nesse momento, tá? Deixa eu ver se tem comentários aqui. Algumas sim, Ana Sofia, algumas aulas com matéria nova vão ser por aqui, porque aí fica uma gravação mais tranquila, mais limpa, assim, para vocês ouvirem depois, até para quem não conseguir ver na hora, né? Obrigado, Rebeca. Se tiver memes, né, Bianca? Não, vai ter memes, sempre tem que ter. Porque, né? Aí fica muito mais interessante. Continuando aqui, então. Deixa eu voltar aqui na tela. Outra característica, então,
dessa revolução é que ela vai trazer uma série de mudanças socioeconômicas. Entre essas mudanças, uma delas vai ser a consolidação de um novo sistema político e econômico, que vai ser o capitalismo. O próprio nome já diz, né? O sistema do capital. Então, o sistema que está ligado à questão financeira, né? A preocupação básica é com a questão da produção e geração de riqueza. Então, uma das características que começa a ganhar maior destaque com a Revolução Industrial e que consolida esse modelo é o trabalho assalariado, que eu comentei há pouco, né? A ideia de trocar força de trabalho por um pagamento. E também a busca pelo lucro, né? De aumentar cada vez mais o lucro do operário, do dono da fábrica, tá? do empresário. Também, nesse momento, vão surgir duas novas camadas sociais. A burguesia, ela já existia antes, né? Mas vai surgir agora uma burguesia industrial. Por que a burguesia já existia antes? Vamos lembrar lá da Idade Média. O burguês, na Idade Média, né, ele era aquele que era o comerciante da cidade, basicamente, né? Porque burgo era como se chamava a cidade naquele contexto feudal. Então, o burguês era o cara que morava no burgo, que morava na cidade, que geralmente trabalhava com comércio. Com o passar do tempo, esse comerciante, né, ele vai lucrando cada vez mais, ganhando cada vez mais, ele vai começar a investir, em vez de ele comercializar diversos produtos que não são dele, a produzir os seus próprios produtos. E aí ele vai, por exemplo, começar com manufaturas. E aí, aos poucos, esse burguês vai enriquecendo, até que ele consegue uma riqueza suficiente para criar uma fábrica, né? Criar uma indústria. E aí vai ser essa nova classe social que vai surgir, né? A burguesia industrial. E o operário, ele vai entrar numa outra classe social que também surge, que é a chamada de proletariado, que ganha esse nome de proletariado porque geralmente esses operários, eles acabavam tendo uma grande quantidade de filhos, muitas vezes até para contribuir mais com o sustento da família, numa época também que a gente tem que lembrar que não havia métodos contraceptivos, não tinha como fazer um planejamento familiar, né, enfim, então acabavam tendo muitos filhos, e aí por isso que acabou ganhando também esse nome, né, de proletariado, mas é um proletariado então que está muito ligado a esse trabalho nas fábricas, tá, nas produções fabris. A diferença essencial entre o burguês e o proletário, entre a burguesia e o proletariado, é que o burguês ele é dono dos meios de produção. O que são os meios de produção? A fábrica, as máquinas, as matérias-primas para fazer o produto. Então, por exemplo, né, o cara que era o dono do algodão, que depois ia virar tecido, o dono das máquinas, o dono da própria fábrica. Esse era o burguês. Quem não era dono de nada disso, entrava no grupo, então, que era do proletariado, que era quem vendia sua força de trabalho em troca, né, de um pagamento. Outra característica forte dessa revolução industrial vai ser a questão do aumento da produtividade, né, a ideia de que tinha que produzir mais em menos tempo. E o trabalhador nem sempre conhecia todo o processo de produção. Vamos lembrar da imagem que eu mostrei há pouco da manufatura? Todas aquelas mulheres que estavam participando daquele processo ali, de criação, de produção do tecido, elas conheciam todo o processo. Então, se um dia uma delas precisasse trocar de função com a outra, ela saberia o que fazer. Na fábrica não era mais assim, né? Agora, nesse novo sistema, apenas um trabalhador cuidava apenas de uma parte do processo, que era apertar uma determinada quantidade de parafusos, enquanto outros faziam outra parte do trabalho, tá? Então, isso tudo vai modificando com a Revolução Industrial. Daqui a pouco, no videozinho do Chaplin, vai ficar mais evidente isso. Outra mudança é a ideia do relógio para controlar o tempo. Antes, o relógio era um artigo de luxo, né, que poucos tinham, até porque não precisava ter o controle do tempo, porque as pessoas trabalhavam de acordo com o que elas iam observando do sol, né? Tem uma... né, enfim, agora ainda é dia, vou fazer determinado trabalho, quando começa a anoitecer, ela encerra seu trabalho e vai fazer outra coisa. Com a fábrica não era mais possível isso, porque eles ficavam o tempo inteiro dentro de um lugar fechado. Então, precisava haver um controle maior desse tempo para que o trabalhador não saísse do processo, né, lá do meio da linha de produção. Então, se não tivesse alguém para apertar determinados parafusos, né, se essa pessoa estivesse no intervalo, passasse do tempo no intervalo, ia faltar ela ali e o processo ia parar. Então, o relógio ia servir como maior controle do tempo. Também é nesse período que vai haver um grande crescimento da população, né?
tem muito a ver com as melhorias na agricultura, também em função da Revolução Industrial, porque se passa a produzir maquinário maior para as indústrias, melhores instrumentos de trabalho nas indústrias, e também por causa do desenvolvimento na medicina, né, porque graças à Revolução Industrial também, né, se passa a investir em ciência, em pesquisa, em tecnologia, não só para máquinas, né, mas também para melhorar a qualidade de vida da população. E aí, nesse sentido, quando começa a Revolução Industrial, o mundo inteiro, no mundo inteiro, havia 600 milhões de pessoas. Quando passa 100 anos da Revolução Industrial, já havia dobrado a população mundial para 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Ou seja, em 100 anos, dobra a população mundial, algo que não havia acontecido em todos os milhares de anos que vieram antes, tá? E outra característica também vai ser, né, o aumento da poluição. Aqui, então, o trecho que eu quero mostrar para vocês aqui do filme do Chaplin. E aí chega a merecida hora do descanso, ali onde ele vai repousar, né? Acendendo fósforo. Pum. Mas esse intervalo não podia ser tão longo, né? E aí lá tinha ele que voltar à produção. Então esse filme do Chaplin, né, representa bem quanto como é que funcionava, né, o sistema de produção dentro da fábrica, quanto cada operário era importante para que a produção ocorresse e como era problemático, né, se esse trabalhador em algum momento falhasse. Aqui ele retornando, então. Então, o supervisor dele, que era aquele que cuidava do seu trabalho, supriu ele na hora do intervalo, mas agora ele teve que retornar. Só um trechinho, então, do vídeo, né, do filme, para mostrar um pouquinho de como era, então, essa produção industrial. Na sequência aqui, tem a imagem de uma outra cena, né, que é quando o Chaplin cai para dentro da máquina. E aí é como, né, ele aparece lá dentro, né, do maquinário da fábrica. Na cena anterior, então, ele começa a se perder em toda a produção, né, os movimentos repetitivos fazem com que ele meio que enlouqueça ali no trabalho, né, e aí ele acaba caindo no meio da máquina ali, da linha de montagem, vai parar lá dentro da máquina, e aí vai para essa cena clássica, né, de imagens, enfim, até coloquei na divulgação do vídeo uma parte dessa imagem aqui do vídeo, né, que é quando eles param a máquina e o Chaplin está tão perdido, tão deslocado, né, não sabe fazer mais outra coisa que não seja apertar parafuso, que ele sai apertando tudo que é parafuso que ele vê pela frente, né, inclusive lá dentro da máquina. Então, é um vídeo, né, que traz um pouco dessa ideia de quanto o ser humano foi transformado em objeto a partir desse processo de revolução industrial, né, porque ele passa a ser uma peça da máquina, né, porque para que o sistema todo funcione, ele precisa daquela peça que é o ser humano apertando um parafuso. Então, é uma crítica, né, que o Chaplin faz, então, a esse sistema fabril, onde o trabalhador acaba sendo tratado como mais uma peça na máquina, no sistema de produção. O ambiente nas fábricas, ele era bastante sujo, escuro e sem ventilação adequada. Como eu falei antes, né, geralmente eram grandes galpões, não havia a preocupação com a ventilação, em primeiro lugar, porque né, eles não... É um processo que ocorreu com uma certa rapidez, que não permitiu, né, todo um estudo para saber a necessidade de iluminação necessária, se ela causaria problemas nas máquinas ou não. Então, assim, não havia a ventilação, a quantidade de janelas necessárias para um ambiente onde tinha tanta produção e onde havia tantas pessoas. Era um ambiente sujo porque não dava tempo, né? Porque tempo é dinheiro, então não dava tempo de parar e limpar a todo momento, né? Então, era um ambiente, de fato, sujo e escuro, porque lembre que não havia ainda luz elétrica, ela vai surgindo ao longo da Revolução Industrial. Então, no início, né, não havia a iluminação, não havia luz elétrica, então as fábricas que funcionavam à noite, muitas delas ainda eram à luz de velas no início, né? Aos poucos vai
surgindo a eletricidade, e aí sim vai começar a se usar, mas em geral elas eram bastante escuras. Outra característica é que o ar nessas fábricas ele era quase irrespirável, principalmente quando era uma fábrica que trabalhava com tecido, porque se vocês já observaram, se alguém na família de vocês trabalhou com tecidos, ou mesmo se vocês fizerem um processo simples, que é sacudir uma roupa, né? A gente observa que sempre saem um pouquinho, né, de fiapinhos de algodão. Imagine isso numa produção industrial, né, onde tem uma máquina tecendo ali o fio, né, esse fio está rolando ali nas roldanas da máquina, e aí esse fio vai soltando um monte de fiapinhos de lã, que iam para onde? Na respiração das pessoas que trabalhavam na fábrica, né? Isso gerava uma série de problemas físicos, né? De problemas que depois levavam a problemas respiratórios nos trabalhadores. Então, era uma das características então desse ambiente das fábricas era esse ar quase irrespirável. Era um trabalho repetitivo, como mostra o Chaplin ali, sempre apertando o mesmo parafuso, e eram longas jornadas de trabalho, tá? Que iam de 14 a 18 horas por dia. Parece trabalho de professor, né? Não, tá, tô brincando. Só que não, mas enfim. Longas jornadas de trabalho que iam, então, primeiro, né, um trabalho que geralmente é um trabalho de pé, segundo, que era um trabalho repetitivo, onde ficava sempre fazendo o mesmo movimento, com pouquíssimos intervalos, né, então, mesmo intervalos para almoçar, né, que era um momento de um intervalo um pouquinho mais longo, não era, sei lá, um intervalo de 1 hora, né, era intervalos mais curtos, porque não teria pessoas suficientes para suprir aqueles trabalhadores que saíssem, porque a máquina não podia, onde o trabalhador sai para um período de descanso, né, onde ele não vai deixar de receber salário por isso. Outra característica, assim, como não pode faltar memes, né, olha ali, avistei um emprego, foi lá para a entrevista, conseguiu a vaga, mas são 16 horas por dia. É a realidade da Revolução Industrial, né? Então ali tá o Chaplin, né? 80 horas por semana, bora, vamos lá, vamos apertar parafuso sem parar, sem parar, sem parar, vai ficar louco, vai cair dentro da máquina, vamos trabalhar porque a gente precisa, né? Aqui sobre os direitos dos trabalhadores, né? Vamos ler ali os direitos que os trabalhadores tinham, olha, cabia nesse pedacinho de papel, porque não era praticamente nenhum, né? E eu já comento um pouquinho daqui a pouco sobre isso, mas assim, né, não havia direitos para esses trabalhadores, tá? Inclusive, eles não tinham nem o direito de não apanhar no serviço, por exemplo, ou de não ser ameaçados por causa né, do seu trabalho, ou as mulheres serem abusadas por seus patrões e poder reclamar depois. Não, porque não haviam esses direitos, tá? Isso tudo vai sendo conquistado pelos trabalhadores ao longo da Revolução Industrial, daqui a pouco eu falo sobre isso. E aqui, né, o Mr. Bean, né, você está querendo dormir durante o serviço na fábrica, e ele, né, fazendo o possível para dizer não, senhor, né. Bom, antes de ir pro próximo, quero só comentar esse meme aqui, tá? O trabalho na fábrica era um trabalho bem cansativo, né, e o trabalhador precisava estar acordado. E aí vocês lembram de já ter escutado falar, porque a gente não chegou nesse conteúdo no final do oitavo e no nono ano, mas o Brasil sempre foi um dos grandes exportadores de café, e um dos maiores compradores de café brasileiro era a Inglaterra. Sabem por quê? Porque esse café ia para manter os trabalhadores nas fábricas acordados. Então eles precisavam ficar, às vezes, 18 horas trabalhando direto. E se vocês fizerem uma continha simples aí, né, o dia tem 24 horas. 24 menos 18 vai dar 6 horas. Ou seja, para quem trabalhava 18 horas por dia, ele tinha 6 horas para se deslocar da fábrica até o trabalho, aliás, se deslocar do trabalho até a sua casa, chegar em casa, fazer a sua higiene pessoal e dormir, e nessas 6 horas, acordar, fazer a sua higiene pessoal, comer alguma coisa e ir já para o trabalho. Então, assim, essa pessoa dormia menos de 6 horas por noite, tá? E aí ela precisava se manter acordada no trabalho. E aí tá, né, como é que o segredo para isso, né? Bota café para esses trabalhadores. E aqui a Rochelle, né, ela vai comentar aqui, né? Alguém diz para ela, né? Eis que a linha de montagem é rápida e você precisa trabalhar como flash. E ela vai dizer, eu não preciso disso, meu marido tem 2 empregos, né? Uma frase que a Rochelle sempre dizia.
Nesse caso, Rogério, tu vai ter que trabalhar sim, porque o que se paga na fábrica, por mais que o homem ganhasse mais, o que se paga na fábrica não é suficiente para sustentar toda a família, tá? Então, por isso que as mulheres tinham que ir para o trabalho também, tá? Então, não tinha essa, tá? De que só o homem da casa trabalhasse. Tinha essa questão de que o homem ganhava um salário maior, tá? Em geral, o salário da mulher era 1/3 do salário do homem, tá? Deixa eu dar um oi aqui para Deide Costa. Agora eu entendi. Que gente boba. Enfim. Tá, o Gilmar, olha só, o Gilmar tá aí. Bem-vindo, Gilmar. Não havia uma formação que hoje temos, que é segurança no trabalho, exatamente, não havia. Né? Não havia essa preocupação. Aliás, né, a ideia de segurança no trabalho é algo muito recente ainda, né? Porque a ideia, em geral, era de que o trabalhador tinha que render o máximo possível, né? Não havia essa preocupação pela segurança desse trabalhador. Vamos para a parte final aqui, então, que eu quero comentar um pouquinho sobre outro tipo de trabalho muito significativo nas fábricas, que era o trabalho das crianças na fábrica. Então, deixa eu só abrir de novo aqui. Observem aqui, ó, que essas imagens são imagens lá da época da Revolução Industrial, e aí, tu vê, né, Lucas, cair na pegadinha, me sentiu o Mou agora. Mas tá, percebam aqui que tem crianças, inclusive, muito pequenas, assim, de uma idade muito jovenzinhas ainda, né, trabalhando na fábrica, tá? Isso porque o salário das crianças, ele era um salário muito mais baixo, né, porque o trabalho que a criança fazia não era um trabalho tão pesado quanto o de um homem adulto, então a criança recebia muito menos. Como eu falei, 1/3 geralmente do valor de um homem, que era o mesmo salário que era pago às mulheres. E também havia alguns trabalhos que se precisavam mais do trabalho de uma criança por ela ser pequenininha. Já comento um pouquinho mais sobre isso. Mas assim, ó, tem alguns depoimentos, tá, que estão num site em inglês que traz uma série de depoimentos de crianças na Revolução Industrial, que é o Spartacus Educacional, enfim, que um deles eu vou ler aqui para vocês, tá um trechinho, lógico, porque os depoimentos são grandes, mas o depoimento do David Rowland, que fala assim, ó, é uma entrevista onde fazem algumas perguntas para ele. Com que idade você começou a trabalhar em fábrica de algodão? E ele responde, assim que completei 6 anos. 6 anos, tá? Pensem nas crianças que vocês já conhecem da família de vocês, enfim, que tenham 6 anos de idade. E se elas teriam, né, essa capacidade de trabalhar numa fábrica. Aí pergunta para ele, que função você tinha quando entrou na fábrica? E ele diz que ele tinha a função de catador. Explique o que um catador tem que fazer. Um catador tem que pegar a escova e varrer debaixo das engrenagens. Por isso precisava de uma criança, né, porque ela era pequenininha e cabia lá embaixo. Eu frequentemente tinha que estar debaixo das polias e, em consequência do movimento contínuo dos maquinários, eu ficava suscetível a acidentes constantemente. Muito frequentemente, eu era obrigado a deitar e me encolher, para evitar ser esmagado ou pego. Tá? Então, a ideia de ter uma criança na fábrica, que ela era pequenininha, cabia ali, a mãozinha dela era pequenininha também para fazer a limpeza, de repente, em partes muito pequenas da máquina. Então, para isso também usava esse trabalho infantil. E depois pergunto para ele, por quanto tempo ficou nessa função? E ele disse que ficou de 1 ano e meio a 2 anos, até porque daí ele cresceu, né? Ele ficou maior e, de repente, já não servia mais para aquele trabalho. Para onde foi depois? Foi para onde depois? Fui ser um fiandeiro. Aí perguntou para ele, essa função exigia que você ficasse sempre em pé? Exigia. Fiandeiro é aquele que fazia parte de fiar, né, o tecido. Quantas horas você trabalhava por dia? 14. Em alguns casos, 15 ou 16 horas por dia. Qual foi o efeito desse tipo de trabalho sobre a sua saúde? E aí ele responde, eu nunca tive boa saúde depois que entrei na fábrica. Aos 6 anos, eu era corado e forte. Em pouco tempo na fábrica, a minha cor desapareceu e minha aparência era de debilidade e fraqueza. Isso tudo por toda a exigência do trabalho, né, para uma criança, né? E aí a gente hoje pensa, né? E aí hoje a gente pensa, né, se seria possível, né, um retorno desse tipo de modelo, né?
e não dá para conceber a ideia, né, de ter uma criança de 6 anos trabalhando numa fábrica limpando máquina, né, ou limpando a sujeira que cai da máquina, ou limpando os restos ali da produção, né. É algo impensável para os dias atuais, assim esperamos. Mas, enfim, veja que as crianças também sujinhas, né, porque geralmente as crianças também trabalhavam com o carvão, e aí aqui eu trago essa outra imagem, ó. Tá, primeiro essa imagem aqui que mostra as crianças ali. Notem que elas, por serem menores, né, elas podiam fazer alguns trabalhos que adultos não podiam, porque elas não eram tão pesadas quanto um homem adulto. E aqui, ó, o principal trabalho das crianças e das mulheres na Revolução Industrial estava muito ligado a levar o carvão para colocar carvão na máquina. Olha só, vamos lembrar, todo mundo, né, já viu uma churrasqueira na vida, né? E em geral, tirando aquelas churrasqueiras que são abertas, né, coloca o fogo embaixo e tal, mas o fogo é um pouquinho mais protegido, né? Mas se pensar naquelas churrasqueiras grandes, né, o buraco onde se coloca ali a carne, né, ele não é um buraco enorme, porque senão o fogo vai apagar muito rápido, então é um buraco menor. A máquina também tinha uma entrada de carvão que não era tão grande, né? Então, geralmente quem conseguia colocar a mão lá para encher de carvão era uma criança. Só que a criança, ela precisava levar muito carvão. Então, geralmente, havia um túnel, né, que levava até essa parte da máquina. Lembra que são máquinas gigantescas, não estou falando de uma máquina de costura, tá? Estou falando de uma máquina industrial, né? Uma máquina que, às vezes, é do tamanho de um galpão enorme. E aí, a criança que ia por aquele túnel com a mulher, aí a mulher ia na frente. Notem aqui, ó, que essa mulher tá com o cesto, tá amarrado na cintura dela, ó, e ela tá com a ajuda de uma corda ali, né, puxando, porque o peso desse carvão aqui é muito grande, né, é muito pesado. Ela tá aqui, ó, com uma corrente, né, presa ali no corpo dela, e ela tá conduzindo esse cesto cheio de carvão. E a criança tá ajudando ela ali. Quando chegar lá no final, essa criança, por ter a mãozinha pequenininha, né, ela vai poder colocar o carvão dentro da máquina. Olhem que absurdo, né? Mas essa era a função das crianças na Revolução Industrial, e por isso que elas estão com o rosto sujo de carvão, com a roupa suja de carvão, porque, em geral, essa era a função delas, tá? A vida fora das fábricas. Aqui tem uma imagem de um bairro pobre em Londres, porque a gente, às vezes, quando pensa em Londres e grandes cidades e tal, a gente pensa só na riqueza e na ostentação, mas esquece que nem toda a população nesses lugares vivia de uma maneira maravilhosa, né? As ruas eram sem calçamento, o esgoto era céu aberto, a água não era tratada, né? Não havia água que chegasse tratadinha, limpinha lá na torneira das casas das pessoas, até porque em geral ainda não havia torneira na casa das pessoas, né? Então, doenças como tuberculose, cólera eram extremamente comuns, tá? Então, a vida nesses bairros pobres era, né, bastante complicada. Aqui tem uma imagem de como eram as casas, né? Geralmente de um cômodo só, de uma peça só, onde tinha ali, eu vejo que tem o quarto ali, né, tem uma pessoa deitada ali, era aqui onde lavava as roupas, lavava as louças, enfim. Então, assim, era uma peça única, né? Na casa inteira. O banheiro, que você pode estar se perguntando, tá, mas o banheiro era separado. Era separado, era do lado de fora, e várias pessoas da rua usavam aquele banheiro, não era um banheiro único, tá? Para aquela família, porque isso era um luxo que apenas a burguesia tinha, né? Apenas aqueles que tinham acesso a maiores riquezas tinham. Depois, aqui tem uma imagem de um abrigo noturno. Lembra que eu comentei com você sobre os cercamentos, né? Vários que vieram do campo não tinham onde ficar e muitos deles ficavam nesses abrigos noturnos aqui na cidade de Londres, que esses abrigos geralmente eram perto da fábrica. Então, mesmo esses trabalhadores aqui, né, em geral eles ficavam em vilas ali perto da fábrica porque eles não tinham como pagar transporte, se deslocar, se locomover, né? Então, eles acabavam tendo que ficar pertinho da fábrica. Aqui uma imagem da cidade de Sheffield, onde vocês podem notar aqui, ó, as chaminés das fábricas, né, poluindo aqui a atmosfera, né, uma característica, uma novidade desse período da Revolução Industrial. Notem também, dá para ver lá no fundo, as torres da igreja, né, tem duas igrejas aqui onde a população frequentava, né. Lembro que eu comentei antes que o puritanismo, né, a religião, foi uma das coisas que permitiu que o trabalhador fosse, então, ordeiro, disciplinado, né. E notem aqui que tem uma diferenciação, né, entre as casas, as máquinas, aliás, as fábricas, né, que aparecem aqui. Lá ao fundo
dá para ver bem pequenininho, eu acho que é aqui, ó, a locomotiva a vapor passando, porque afinal de contas o que era produzido em toda essa cidade precisava ir para outros lugares da Inglaterra. Então, quem levava era a locomotiva a vapor. E aqui, deixa eu ver se eu consigo enxergar onde é que está aqui, mas enfim, por aqui tem o rio, né, onde tinha ali os barcos passando. Ah, tá aqui, ó. Aqui tem um barco passando, né, e tal, que também era para levar essa produção para outros lugares. Mas esses trabalhadores, aos poucos, eles começam a se revoltar, né, com essa forma de exploração do seu trabalho, e aqui eu já estou finalizando, tá, para quem está aflito aí, eles começam a se revoltar, tá? Uma das primeiras, os primeiros movimentos de revolta vai ser o chamado ludismo. O ludismo, ele é um movimento que começa com a invasão das fábricas e destruição das máquinas. Vem um pouco da ideia de que a vida das pessoas era tão melhor antes dessa exploração na fábrica que parece que o problema foram essas máquinas, né? Essas máquinas transformaram a gente em objeto, essas máquinas fizeram que a gente passasse a ser extremamente explorado. Então, vamos destruir as máquinas, porque as máquinas sendo destruídas, a gente vai voltar a ter uma vida um pouquinho melhor como nós tínhamos antes. Então, um desses primeiros movimentos que surge, né, é esse movimento ludista, porque está ligado ao nome do líder do movimento, tá, que acabam invadindo fábricas e quebrando máquinas. Numa das primeiras revoltas já, vai acontecer uma forte repressão do governo inglês em 1813, 13 líderes desse movimento foram enforcados, né, com uma ideia de mostrar que eles precisavam obrigatoriamente, né, obedecer. Depois aqui, uma outra imagem que mostra as associações operárias, né, as trade unions, que eram a base do que hoje nós conhecemos como sindicatos, né, surge aqui com essas associações operárias. Então tinha a associação dos que trabalhavam na fabricação de sapatos, havia aqueles que trabalhavam na fabricação dos primeiros automóveis, que surge depois, né, um pouquinho mais para frente, a associação daqueles. Então, assim, havia uma série de grupos operários, né, com interesses ligados aos interesses dos trabalhadores, né, a pensar um pouquinho sobre o que era necessário para os trabalhadores trabalharem melhor, trabalharem com maior dignidade, tá? Ocorre daí a luta por redução na jornada de trabalho, trabalhar 18 horas por dia não dá mais, acabar com os castigos físicos nas fábricas. Eu não li um outro depoimento, mas havia depoimentos ali de crianças, né, que por causa de terem se confundido ali no trabalho e terem feito a máquina parar, apanhavam na frente de todo mundo, e isso era algo extremamente comum, né? Então, lutavam pelo fim desses castigos físicos e pelo aumento de salário, porque, como eu falei, era um salário muito baixo. E isso vai ocorrer por meio de greves e passeatas, como essa que aparece na imagem aqui. Um outro movimento é o chamado movimento da Carta do Povo, que ocorreu em 1838. E aqui, o pedido deles era para que todo mundo pudesse votar, para que o voto fosse universal. E aí, não só para que eles pudessem votar, mas também para que eles pudessem ser votados. Ou seja, para que trabalhadores também pudessem se candidatar, né, ao parlamento, e aí lá no parlamento buscar mudanças nas leis que permitissem uma melhor vida para essa população trabalhadora, tá? Com tudo isso, eles conseguiram uma grande quantidade de conquistas, que eu listo aqui algumas delas, tá? Por exemplo, em 1833, o trabalho de crianças de 10 a 13 anos foi limitado a 48 horas semanais. Vamos lembrar que boa parte das pessoas que estão assistindo aqui essa live agora, né, que estão no 8º ano, estão dentro dessa faixa etária, né, estão ali pelos 13 anos. Então, trabalhariam 48 horas semanais. Isso, né, 48 horas semanais, contando que se trabalhava geralmente de segunda a sábado, o domingo nem sempre se trabalhava, às vezes se trabalhava, dependia do dono da fábrica, da importância que ele dava para o domingo ou não, isso dava, em média, ali, né, 8 horas diárias, tá? Então, se essa criança trabalhava 8 horas na fábrica, é óbvio que ela não ia para a escola, tá? E entre 13 e 18 anos, era uma carga horária maior, de 69 horas semanais. Em 1842, foi proibido o trabalho infantil e feminino nas minas.
só nas minas, tá? Nas minas de carvão, lá na exploração, na retirada do carvão nas minas. Depois, em 1800, porque era um trabalho insalubre, tá? Para crianças e mulheres. Ah, mas as mulheres não podiam trabalhar nas minas? Se a gente for pensar que não havia métodos contraceptivos, essas mulheres quase sempre ou estavam grávidas ou estavam amamentando. Então, não eram